Bom dia, eu sou o professor Luciano Menezes Molina, dando continuidade ao nosso curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. A disciplina que me foi designada em relação à queixa-crime, aquela peça processual que inicia a ação penal privada. Mas antes de falarmos sobre a queixa-crime, eu quero tecer alguns comentários em relação à técnica de advogar na área criminal. E o que me outorga a falar sobre esse tema são meus 30 anos de experiência na advocacia administrativa e criminal, né? E também eu fui policial federal e também fui oficial do Exército Brasileiro na arma de artilharia, no 5º GCAP. Bom, em relação à técnica de advogar na área criminal, eu quero inicialmente fazer um paralelo ao advogado civilista, né? Quem procura um advogado na seara civil, tem sempre um problema em relação a patrimônio, né? Um problema em relação à ordem patrimonial, quer numa ação de cobrança, numa ação como devedor, como herança e etc. Contratos, né? Então, isso tudo está ligado, então, ao patrimônio do cidadão. Mas quem procura um advogado na seara criminal, o que ele está atormentando é em relação à sua liberdade, né? É o seu direito de ir e vir, na iminência de sofrer uma coação em relação a uma possível condenação sobre uma conduta que teriam atribuído a ele, conduta essa tipificada, né, pelo princípio da reserva legal, no Código Penal ou nas legislações extravagantes, que nós temos muitas, né, nesse país. Bom, em relação ao que nos preocupa, então, a sua liberdade coagida ou ameaçada de liberdade, nós temos que inicialmente partir de 3 situações, né? Isso do ponto de vista pragmático, né? Nós temos a situação de que esse cidadão, ele receia a instauração de um processo, né? De uma investigação criminal contra a sua pessoa. Nessa situação, em todas as outras também, antes de iniciarmos então, a técnica de como advogar, eu sugiro então que sempre cobre os honorários, né? Os honorários é sagrado em relação, nesse mundo capitalista que vivemos. Se você faz uma consulta gratuita, a sua consulta é o valor que você cobra. Porque muitas vezes, numa simples consulta, você pode resolver o problema do cliente. Por exemplo, ele está com receio da instalação de um inquérito. Mas você vendo entre a data do fato e o oferecimento da denúncia ou a publicação da sentença, já ocorreu o Instituto da Prescrição, né? Em demonstrando essa situação, está extinta a punibilidade pelo 107 do Código Penal. Então, não há o que se falar mais em punição. Então, você já resolve o problema do seu cliente sem nenhum trabalho assim processual falando. Então, por isso que você tem que cobrar os honorários. Nós temos, como orientação sempre pautadas, uma tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que prevê uma cobrança mínima em relação a cada trabalho. E eu sugiro aqui até um valor condizente com até o teu estudo, que você chegou a poder abrir um escritório de advocacia criminal, né? A quantia de meio salário mínimo para a consulta em relação ao quantum debeatur, né, do seu cliente. Pois bem, nessa situação do receio de instauração do inquérito, o que o cliente ele tem que confidenciar, né? O que o levou a procurar o advogado, quais as condutas que ele, cliente, entendem, né? Que poderão vir a ocorrer uma instauração de uma investigação ou de uma própria ação penal. Então, trata-se apenas de um fenômeno psicológico, né, que o cliente está passando. Então, nessa situação, nós temos que orientar o cliente a apresentar, a confidenciar os fatos, né? Ele tem que confiar no seu advogado, né? Ele tem que dizer por que ele realmente receia, qual o receio que ele tem, o porquê desse receio. Então, nessa situação, você pode, então, já vislumbrar o que pode ocorrer com este cliente. Mas o segundo passo, né, é que ele foi citado
para defender-se em um processo, né? Ele foi intimado a comparecer a uma delegacia de polícia. Nós já temos então a formalização, né, o início da investigação ou a própria ação penal em andamento. Nessas duas situações, né, que na verdade seria uma, mas que se divide em duas situações, a função do advogado, é óbvio, né, é consultar esse procedimento investigatório, é consultar essa instrução processual que está iniciando, né, quer através do PROJUDE, pela ação penal, ou também pelo inquérito policial. Nós temos hoje a faculdade de PROJUDE até inclusive no inquérito. Mas caso não haja essa situação, você tem que se dirigir até a autoridade policial e pedir vista à investigação que está em curso. Normalmente os delegados até eles se recusam, né? Mas se você demonstrar o seu direito pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma prerrogativa funcional do advogado, né? Que é uma profissão prevista na Constituição Federal. Então vocês têm que demonstrar isso. Se mesmo assim o delegado insistir nessa recusa, o instituto cabível, a petição cabível seria um mandado de segurança na seara criminal, que você vai identificar a autoridade dita coatora, né, que é o delegado de polícia, e aí você pede liminarmente então vista ao processo ou procedimento investigatório criminal, tá? Se apenas após a consulta a esses processos, né, ou a esse procedimento inquisitorial, você vai orientar o seu cliente. Na seara criminal, normalmente, quando o seu cliente realmente tem uma prova robusta contra ele, você teria como faculdade pedir, né, exigir ao delegado, né, que o seu cliente vai se apegar no direito ao silêncio, né? O que é o direito ao silêncio, né? Direito ao silêncio é que ele não vai nada declarar em relação a esses fatos que estão sendo investigados. Que isso não pode vir em prejuízo da defesa em momento algum. O que quer dizer isso? Que o juiz não pode, numa futura ação penal ou futura condenação, se for o caso, fundamentar o seu juízo de valor apenas no silêncio do indiciado ou do acusado, né? Então, teria que ter outros elementos para que possam, então, demonstrar essa situação. Quando se trata de uma ação penal, ou seja, ele foi citado, né? O que vem aí já muda bastante o enfoque. Ele não foi intimado a comparecer à delegacia. Ele foi citado por um juiz criminal a ocupar o polo passivo de uma relação processual penal sobre fatos que foram arrolados, né? Foram narrados em uma denúncia, quer na seara de ação pública ou numa queixa-crime, quer na seara de ação penal privada. Aí nós temos então o início do processo, né? O processo penal, a ação penal em si, inicia-se com o recebimento dessa peça inicial. A função do advogado nessa situação é você apresentar uma resposta do acusado. Então, a resposta do acusado é a primeira peça processual do advogado criminalista. Nessa resposta do acusado, que a professora Franciele já teceu alguns comentários, ou já mencionou, né, essa peça, o que é a preocupação da defesa aqui? É demonstrar ao juízo quais as provas que serão produzidas no curso dessa ação penal. Por exemplo, as testemunhas que vão demonstrar que aquilo que foi narrado na inicial não se subsistem, né? Que não foram bem aquilo que o delegado narrou, ou que o promotor entendeu cabível e fez uma classificação jurídico-penal, ou seja, ele adequou aquela conduta narrada no tipo penal, quer no Código Penal ou nas legislações extravagantes, que nós temos muito no Brasil, né? Inclusive até é difícil até de numerar todas as infrações penais que nós temos no Brasil. Porque todo dia nasce uma infração, todo dia nasce uma conduta, mas isso é matéria para outra aula. O que nós temos que nos reportarmos agora aqui é o seguinte: que tipo de prova devemos apresentar? No processo penal nós temos 3 espécies de provas. Nós temos a prova testemunhal, que é o carro-chefe, né? Mais de 90%
das ações penais se comprovam através de prova testemunhal, ou seja, o próprio Ministério Público apresenta testemunhas que vão confirmar que aquele cidadão cometeu aquela conduta tipificada na inicial acusatória. Nós temos também as provas periciais, que são bastante robustas, mas é mais difícil de sua obtenção, principalmente pela defesa. É claro que quando o Ministério Público apresenta uma prova pericial, a função do advogado é constatar até um assistente técnico, né, um outro perito, que demonstre que aquela perícia foi feita de maneira irregular ou superficial, ou foi feita uma análise não tão aprofundada daquela prova. E temos também as provas documentais, né? Provas documentais são aquelas provas que dependendo do tipo de conduta criminosa, serão apresentadas, como uma falsificação de documento e etc. Pois bem, e a terceira situação que um cidadão procura, só para reforçar ainda, na resposta do acusado, nós não podemos deixar de apresentar a prova que pretende produzir. Porque em não apresentando na resposta do acusado, preclui o direito da defesa. Né? Assim como o promotor ou o advogado que vai apresentar a queixa-crime, ele arrola as testemunhas ou as provas que pretende produzir durante a instrução, o advogado, na resposta do acusado, é a oportunidade que ele tem também para arrolar as provas que pretendem produzir numa futura ação penal. E não apresentando, preclui o seu direito. Então ele vai enfrentar uma instrução sem provas. Né? Então, muito cuidado, o prazo é fatal, né? Regra geral 10 dias, então tem que se policiar muito em relação a isso. É um prazo exíguo, né? Entre a consulta, a análise do processo, do procedimento e a apresentação da peça. Não esqueçam nunca também de apresentar a procuração, né? A procuração, que no caso de queixa-crime, quando você está como acusador, nós temos que narrar o fato, né? Ou então fazermos com que o cliente assine a inicial junto, para que o advogado que transcreve a peça não tenha problemas então em relação que ele está criando um fato novo, né? Que o cliente não teria apresentado. Daí então a importância de uma procuração com fato narrado em relação a que o querelado, no caso o querelante e querelado, teria cometido em relação ao querelante, que seria o seu cliente. Isso na ação penal privada, né? Agora, voltando à ação ao advogado como defensor, né? Na resposta do acusado, então, se você não tomar a providência de apresentar as provas, você vai precluir o seu direito. E muito cuidado também, que na resposta à acusação, tecnicamente falando, não é o momento oportuno de você adentrar no mérito. Porque o mérito tem que ser deixado para as alegações finais. Se quem acusa tem o ônus da prova, quem alega tem o ônus da prova, né? Está lá no Código de Processo Penal. Por que nós vamos, então, colocar o carro na frente dos bois? Deixa, então, a acusação exaurir a sua prova, exaurir a sua acusação, para depois, a posteriori, na peça processual que se chama alegações finais, o advogado realmente, efetivamente, vai adentrar no mérito, né? Para falar que aquilo não ocorreu, ou se ocorreu, não foi da forma como que foi descrito na peça inicial. Então, essa é um comentário rápido que eu faço em relação à técnica de advogar. Então, alegações finais, elas se esvaem muito, né? É uma peça que, como se diz na doutrina, é uma peça nua, né? Que ela não entra realmente no mérito, mas ela tem que apresentar as provas, né? Isso é condição sine qua non de uma boa peça, sob pena, então, de precluir o direito do defensor, do cliente, né? Do acusado. Em última situação que um cliente procura um advogado criminal é em relação a que ele foi condenado já em um processo. Ou seja, ele já procura o advogado já condenado. Ou que teve um outro defensor que atuou no processo, ou que foi nomeado de forma dativa, ou teve um defensor dativo, ou que ele desconhecia. Né? Tem muitos casos que ele é condenado à revelia. Então, nós já temos então uma sentença penal condenatória. Aí fez o cliente procurar o advogado criminal. Nessa situação, nós temos duas pré-situações, né? Duas situações que se desenvolvem em relação a isso. A sentença ainda não transitou em julgado. Bom, aí você tem que agasalhar a Constituição Federal do duplo grau de jurisdição, né? O direito ao recurso, o direito recursal. Então você vai analisar o quê?
se não transitou em julgado ainda, ou se transitou em julgado, o cliente não teve uma publicação, ou seja, ele não teve ciência, uma intimação da publicação da sentença. E se foi feito através de um edital, a forma com que se esgotaram os meios de localização do cliente, para você pedir a reconsideração dessa intimação da sentença e poder apresentar o recurso cabível, né, que seria o recurso de apelação. Né, apelação. E aí você vai rediscutir o mérito do processo no segundo grau, né, a nível de Tribunal de Justiça, que são desembargadores, são juízes mais experientes, e num colegiado irá decidir se manterá a sentença penal condenatória, se irão manter a execução, o quantum, né, de sentença que foi definido, ou se pode ser até absolvido ou até desclassificado para um crime menos grave. Né? Então, todas essas situações que desembocam em relação à sentença penal que ainda não transitou em julgado, ou se transitou, foi de forma precária, que o advogado pode obter até que seja novamente revista essa situação de trânsito julgado. Eu já tive casos de clientes que já estavam presos, né, por força de uma sentença penal condenatória que transitou em julgado, e o cliente preso, eu observei que a forma com que ele foi intimado da sentença foi totalmente superficial. Né? O oficial de justiça esteve na casa dele, no endereço que foi nominado lá nos autos, e também essa função tem que tomar muito cuidado, porque o endereço fornecido ao juízo, em caso de mudança de endereço, a função de comunicar ao juiz é de quem muda. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Só que nesse caso o cliente não mudou, ele estava naquele mesmo endereço. Só que quando o oficial foi intimado a sentença, ele falou com a mãe do sentenciado, no caso, que disse que o filho estava pelo mundo. Então o oficial certificou que uma senhora, né, de 80 anos disse que o filho estava pelo mundo. Mas eu fui analisar o filho pelo mundo e o filho é caminhoneiro. Ela não deu a entender que o filho estava desaparecido, que ele estava viajando pelo mundo. Essa é a função dele. E com esses reclamos, né, eu consegui que seja refeito o próprio juízo. Né? Ele reconheceu que foi superficial, não precisou até invocar no tribunal, e o juiz ele reconheceu essa situação e oportunizou para que o sentenciado apresentasse, então, uma apelação. E nesse despacho do juiz, ele concedeu o alvará de soltura. Então, nós podemos observar que nós temos várias situações que podem desembocar, né, numa situação favorável ao cliente. Mas agora estamos diante de uma sentença penal condenatória que transitou em julgado, foi intimado da sentença corretamente, não há que se rediscutir a matéria. E aí qual que é a função do advogado? Né? Falar para o cliente, você já foi condenado, não tem o que fazer, tem o processo? Não, jamais. Tem o que fazer sim. Nós temos o artigo 621 do Código de Processo Penal que diz que pode ser feita uma revisão criminal. Né? Uma revisão criminal. Ou seja, mas qual que é a condição sine qua non para obter um êxito de uma revisão criminal? Poder ser recebida essa revisão criminal, que será proposta, né, em segundo grau judicial, lá no Tribunal de Justiça. Seria o que então? Seria em relação a um fato novo, né? Um fato importantíssimo que não foi abordado na fase de instrução processual e que vai ser analisado esse fato novo através de uma justificação criminal. Então o advogado tem que, na revisão criminal, ou ele faz uma justificação em paralelo, ou ele já apresenta a revisão com a prova que ele entende que não foi produzido, que deixou de ser analisada, ou que não foi apresentada, né, tanto pela acusação quanto pela defesa, que vai beneficiar o réu. Tanto é que a revisão criminal é privativa da defesa, né? O Ministério Público não pode, na acusação, apresentar uma revisão criminal, apenas a defesa. Então, a revisão criminal é um dos institutos. E também temos, independente, não tem fato novo, então não é possível uma revisão criminal. Então, o que pode ser feito? Vamos administrar essa execução penal. O cidadão tem lá 10 anos para ser cumprido, regime fechado, inicialmente fechado, né? Então, você vai analisar o que é administrar essa execução. Você vai vislumbrar uma progressão de regime, né? Ou então um outro instituto, um próprio agravo da execução. Então, tem várias peças dentro da seara criminal que você pode também dar continuidade a esse atendimento. Bom,
Voltando ainda ao atendimento do advogado, vocês têm que deixar bem claro o cliente que a relação do advogado, cliente-advogado, assemelha-se até uma consulta de um psiquiatra, né? Você tem que ter uma confiança, você tem que ter demonstrar para o cliente que ele tem que confidenciar para você todos os detalhes, que são os detalhes que você pode mudar toda uma conduta, porque às vezes o delegado, no seu afã de cumprir fielmente a sua investigação, ele deixa de lado situações que beneficiam a defesa, né? Não que o delegado é mau, mas faz parte até do trabalho do delegado, que ele quer apresentar provas que aquela pessoa que ele iniciou a investigação é o culpado, né? Então, às vezes ele deixa de colocar um veículo, uma cor de um veículo, ou a arma. Testemunhas falam que não escutou estampido nenhum e o delegado coloca que foram dados 2, 3 tiros, que aquela testemunha teria dito isso e a testemunha... Então nós temos várias nuances que você tem que estudar, todos os depoimentos, né? Tanto na seara criminal, como se foi em caso de alegações finais, também na instrução, se foram aqueles depoimentos que foram colhidos na fase indiciária, foram refeitos, né? Foram consolidados na instrução, que nós temos uma situação bem definida de que todos os procedimentos apresentados na fase de inquérito terão que ser refeitos na seara perante o juiz, né? Que é dentro do contraditório. Porque o inquérito policial, o próprio nome já diz, é inquisitório, né? Então, nós temos aqui o artigo 155 que diz: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, né? Que é um direito público, então tem interesse, né? Então o juiz ele tem muito poder de analisar a prova. Só que ele tem que se fundamentar sua decisão. Ele não pode sim, não é que nem o juiz lá os jurados do tribunal do júri que ele vota sim ou não sem fundamentar. Que nem aquela, eu faço uma analogia aos meus alunos da graduação, né? Que o tribunal do júri se assemelha ao jardim de infância, naquela criança do jardim de infância. Você quer um pirulito? Não. Por que você não quer? Não precisa falar por que não quer. Ele não precisa fundamentar. Então, é sim e não, porque lá é a livre convicção pura, né? Porque os jurados não são togados, não são juízes estudiosos, concursados. Eles são pessoas do povo, pessoas comuns, que só vão dar sua opinião, porque eles votam de acordo com a sua consciência e os ditames da justiça. Esses ditames da justiça tem que ser regrado pelos ditames da justiça, mas não precisa fundamentar. Mas já aqui, na instrução, na ação penal, quer pública ou privada, ou condicionada à representação, o juiz tem que fundamentar a sua decisão. E ele, nessa fundamentação, ele tem que se basear em elementos, né, colhidos na instrução, né? E ele não pode, então, por exemplo, o artigo 155 é bem claro, ó, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Para quem não entendeu ainda, esse aqui é o artigo 155 do Código de Processo Penal, né? Que o juiz não pode, então, ele é livre para apreciar a prova, mas ele tem que fundamentar, e essa fundamentação não pode se basear no que foi colhido lá no inquérito, né? Ressalvadas a situação das provas cautelares não repetíveis e antecipadas, né? Essas provas periciais, né? Então até o próprio exame de corpo de delito, reconstrução do crime, essas situações, mas que sejam contundentes, né? Porque o inquérito policial nós temos indícios. Que são indícios? Indícios é um começo de prova. A reunião de vários indícios que forma a prova. Então, nós temos que ver que um indício isolado não faz prova. Então, isso nós temos que observar, então, na decisão do juiz. E o advogado criminal, ele trabalha para tirar a certeza do juiz, né? Pelo princípio da presunção de não culpa, né? O princípio da presunção de inocência, que é uma ordem da Constituição Federal de que o juiz, ele tem que sempre analisar as provas de forma isenta, imparcial e sempre pró-réu. O que quer dizer o pró-réu? Indúbio pró-réu. É que, se ele tiver alguma dúvida, se paira alguma dúvida, se o seu advogado criminal tira a certeza do juiz, aquela certeza que o delegado tinha,
quando ele concluiu o seu inquérito, aquela certeza que o promotor tinha quando ofereceu a denúncia, nós estamos agora vigorando o indúbio pro società. O que é indúbio pro società? Na dúvida, proteja-se a sociedade. Mas na sentença, o juiz não pode basear na dúvida proteja a sociedade. Na dúvida, proteja-se o réu. Então, a função do advogado criminalista é tirar essa certeza, né, que as outras autoridades tiveram para o juiz. O juiz não tem essa certeza. E, na dúvida, sempre beneficiando o réu. É claro que nós temos uma decisão judicial do juiz togado que não se baseia no indúbio pro réu. É pergunta de concurso. É a tal da sentença de pronúncia, lá do rito do júri, que é um rito especial. Na sentença de pronúncia, o juiz não está julgando, não está condenando. Ele está apenas remetendo o processado para ser julgado no tribunal do júri. É como se fosse um filtro. A sentença de pronúncia remete o processado para ser julgado perante o tribunal do júri, né? Então, ele não está decidindo nada, ele só está remetendo. Por isso que lá, na sentença de pronúncia, também vigora o indúbio pro società. Mas o do juiz, é claro que, ad cautela, ele tem que analisar se realmente as provas são robustas, se as provas podem levar esse cidadão a ser condenado. Então, essa é a função do juiz lá no tribunal do júri, é simplesmente balizar se essas provas são realmente... foram observados todos os ditames da justiça, né? E aqui nós temos no artigo 156 do Código de Processo Penal o grande trunfo da defesa, né? Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Aí ele vem dois incisos aqui em relação a isso. Está no artigo 156. O que quer dizer isso aqui? É o tal do colocar o carro na frente dos bois que eu já disse anteriormente. Você não vai, então, na resposta do acusado e já adentrar no mérito que você pode prejudicar, porque o promotor pode depois consertar aquela omissão da inicial, por exemplo. Então, cuidado. Então, deixe ele fazer toda a acusação. Quando ele já não tiver oportunidade para falar mais, que é nas alegações finais, que a defesa faz sempre por último, aí sim você vai tentar agasalhar a tua tese nas lacunas que foram apresentadas na inicial. Então nós temos aqui então essa situação. É claro que quando você alega, por exemplo, um álibi, você tem que provar o álibi, que teu cliente não estava lá no dia, então você que está alegando. Então o termo correto não é o ônus da prova é de quem acusa, não. O ônus da prova é de quem alega. Mas erroneamente a gente fala o ônus da prova de quem acusa. Por quê? Porque a inicial é da acusação. Só que esse termo é incorreto. Então, o correto é a prova da alegação incumbirá quem a fizer. Então, o ônus da prova é de quem alega, né? E não, mutatis mutandis, o inverso. Beleza? Então, é isso que nós queremos deixar bem claro em relação à tramitação do processo. Espero que vocês tenham, pelo menos, uma noção de como é que inicia, então, uma defesa criminal. E nunca se esqueçam, né, que após a consulta, e você sendo contratado, vocês têm que já colher a assinatura do cliente na procuração ad judicia e extra, né? O que quer dizer esse ad judicia? Para todos os foros em geral. E extra é o quê? É numa delegacia de polícia, é numa delegacia da Receita Federal, é num órgão administrativo. Então não é só ad judicia, é também fora do juízo, né? Do juízo futuro. E também, muito importante para vocês que estão começando ou que já estão laborando há muito tempo na advocacia criminal, é o contrato de prestação de serviço, né? Que aquilo que eu falei para vocês, uma consulta gratuita vale exatamente quanto custou. Então, o contrato de prestação de serviço é muito importante, né? Que você uma consulta deve ser aqui, é um efeito duplo, né? Tem que valorizar a prestação e um critério que você vai deixar bem claro para o cliente, independente do sucesso ou não do teu trabalho. Porque a atividade do advogado é atividade meio e não atividade fim. Então, por isso, nós temos que... Você não pode jamais garantir resultado. O que você pode garantir é o teu trabalho.
Tanto é verdade que aquele cliente ele procurou, né? Pelo seu trabalho que você vem demonstrando. Tá bem? Então um abraço, até a próxima aula.